Eu sou o Fernando Brito, sou um dos membros do Atlas Coletivo Inventário de uma Paisagem. É uma residência artística com uma vertente de abertura, digamos, à comunidade, com 6 eventos abertos ao público, sendo que 3 são caminhadas com a colaboração do Museu da Paisagem e 3 serão workshops de criação artística, colaboração da Terra Corpo, da EMA e do Sérgio. Há uma história por trás que une tudo isto. E é uma história que nós consideramos imperdível. É que durante cerca de 250 anos existiram várias tentativas de ligar o Rio Tejo ao Rio Sado através de um canal fluvial. Ora, nenhuma dessas tentativas foi concretizada, mas, no entanto, existe toda a documentação inerente aos vários planeamentos que foram feitos. Uma das grandes traves deste projeto é a relação entre arquivo e território. O arquivo de uma coisa que nunca foi concretizada e o território real. A paisagem é um sistema vivo que está em permanente transformação, portanto, essa conservação do ponto de vista mais tradicional do património, que quer que as coisas se mantenham inalteradas, na paisagem não faz muito sentido, e a ideia é como é que ela pode ser transformada de uma forma positiva, percebendo o valor que existe e as diferentes vontades de transformação de um território. Vamos falar de tempos diferentes de ocupação deste território para compreender a paisagem que temos à frente. Temos muitas vezes que recuar e perceber que ela começou a ser transformada, a sua origem é muito anterior a nós, ao ser humano, que tem a ver com questões de clima e geologia, não é? Portugal é um país especial do ponto de vista paisagístico, que tem uma diversidade imensa de paisagens por diversas razões, porque vamos falar hoje de algumas. Nós temos o ponto da Europa com mais horas de sol, na Amareleja, e o ponto da Europa com maior índice de pluviosidade, no Gerês. Portanto, temos o sítio com mais chuva e com mais sol, portanto, isso mostra já a diversidade do país. Portugal tem a influência do Atlântico, mas também ainda tem a influência do clima mediterrâneo. E essa linha de separação entre estes dois climas, entre o sul e o norte, o sul mediterrâneo e o norte atlântico, é uma linha que se vê aqui, que de certa forma é a linha que também modelou o Tejo. Portanto, há uma linha de uma cordilheira de serras que vai desde a Serra de Sintra, Monte Junto, Aire e Candeeiros, e depois segue para a Serra da Estrela e Malcata, e depois continua em Espanha, na Cordilheira Central Ibérica. E essa linha de serras fez com que o Tejo se encostasse a essa linha, e o Tejo vai descendo e deságua aqui. Há um documento de conversa que foi assim, eu ia uma grande. Ou seja, ele faz ali quase um ângulo reto, e antigamente ele vinha em diagonal, portanto desviaram-no. Primeiro para fazer uma vala de transporte, depois a vala assoreou, exato, e agora... Os canais que há ali naquela exatamente. zona. Olha então o caminho, é Olha aqui. estas melancias, ok? Melancias. E eu aqui queria escolher um tema que tem a ver com a circulação. Muitas das cidades que nós temos estão na margem norte da foz do rio. Os rios eram as grandes vias de comunicação, era muito mais fácil o transporte ser por rio do que por terra. Aliás, se nós recuarmos 100 anos neste território, estas pontes todas que nós temos aqui, portanto, não existiam. Portanto, não existia a Ponte 25 de Abril, a Vasta Gama, a de Vila Franca, a da Chamusca, ou seja, conseguimos compreender de facto que o rio era uma barreira grande à travessia, mas nessa altura era, na verdade, a via de comunicação
de todas estas povoações. É muito interessante quando nós vamos ao centro de Alcochete, do Montijo, do Seixal, e na margem norte a mesma coisa, até Vila Franca, por aí fora. Portanto, todas elas, no fundo, são portos que nascem do rio para a terra, e agora com as vias rodoviárias ficaram um bocadinho torcidas, ficaram ao contrário, não é? Porque agora chegamos pelas traseiras destas cidades, destas vilas. Aqui temos o tal Ribeira das Enguias, que servia de canal. O Tejo, na verdade, seria navegável pelo menos até às portas de Ródão. Portanto, esta ideia de circulação é essencial. Portanto, nós vivemos sempre com estas linhas, e a autoestrada, a linha do comboio, todas estas grandes vias que nós temos atualmente, na verdade, elas são paralelas ao Rio Tejo. Portanto, nós mantemos esta estrutura viária, que aliás as próprias vias da romanização que estruturaram o território nessas primeiras vias são quase iguais às autoestradas que nós temos agora. Quando fazia sentido, do ponto de vista económico, o canal ser construído foi quando não houve vontade política de o fazer. Em 56, que era digamos, o projeto mais robusto e mais bem fundamentado, em boa verdade os canais fluviais já tinham entrado em decadência. Os canais fluviais são muito importantes, sobretudo durante a primeira fase da Revolução Industrial, porque não havia, as vias de comunicação terrestre não eram tão desenvolvidas como vieram a ser, sobretudo depois da Segunda Guerra, em plena reconstrução. E ao fim e ao cabo isto servia, o propósito era mais logístico, ou seja, esta zona já era uma zona agrícola e o canal serviria para escoar produtos agrícolas para ali.